Certo? E enquanto isso, né, agora mudando de assunto, aliás, o governo Lula vai enfrentar um calendário difícil no Congresso nesse ano para aprovar o pacote de projetos que considera prioritário. Articuladores políticos apostam que essas propostas têm potencial para melhorar a popularidade do presidente, que vai disputar a reeleição em outubro. A lista tem a PEC, que aumenta as atribuições da União na área da segurança pública, o projeto de lei com medidas para o combate ao crime organizado, a redução da jornada semanal de trabalho, que é o fim da escala 6x1, e a medida provisória que oferece gás de cozinha a famílias de baixa renda. Só que a gente sabe que em anos eleitorais o Congresso costuma funcionar plenamente só no primeiro semestre. E depois do recesso no meio do ano, que começa na metade de julho e termina em agosto, deputados e senadores focam nas campanhas dos seus grupos políticos, deles próprios, né, nos estados, dificultando a mobilização de congressistas para eles trabalhem, né? Votem em Brasília. Professor, então, o governo tem pouco tempo para conseguir aprovar tantos projetos que para o governo e até para o país, né, em alguma medida, são importantes. Sem dúvida. E acho que é nisso que o governo vai se concentrar, né, para tentar aprovar principalmente a escala, né, o fim da escala 6x1 e a volta da 5x2, e alguns outros, e a questão da segurança pública tendo maior atribuição ao governo federal. Eu acho que a estratégia mais razoável para o governo é essa, junto com algumas outras questões, como o gás. Por quê? Porque é constrangedor você ser contra isso, né? A tendência daqueles que tentam boicotar o governo é tentar empurrar isso ao máximo possível até chegar num momento que vão olhar e falar, não dá mais tempo, né? Acho que você foi até generoso, Matheus, dizer que nesse ano o Congresso vai funcionar até ali o recesso, né? A tendência é, uma vez oficializada as candidaturas, é que o Congresso fique muito esvaziado nesses meses aí e só volte a ser bem ocupado no final do ano, no começo do ano, né? No final do ano, na transição, seja ela para manutenção do Lula ou para um novo presidente, né? E aí sim as negociações para a formação do próximo governo. Então é um desafio, mas o governo ainda tem uma vantagem, uma vez que eu acredito que escolheu bem essa agenda pela qual ele vai, né, tentar melhorar ainda mais a sua avaliação nesse restinho de tempo da gestão pré-eleitoralmente, né? Porque aí é de um lado, se aprovar, eu aprovei e todo mundo que aprovou vai tentar também, né, trazer para si os ganhos dessas aprovações. Se não aprovar, nomear efetivamente quem foram aqueles que vetaram, né, essas aprovações e tentar colocar, obviamente, isso na conta da oposição. Ô Letícia, e em alguns estados específicos, né, como São Paulo, Minas Gerais, como é que está o trabalho do presidente Lula? São estados importantes, né? São os dois estados mais importantes porque tem o maior número de eleitores, né? Então, como vocês colocaram agora, primeiro, existe um calendário que é apertado para este ano. O primeiro semestre, que é quando o Brasil está funcionando, o governo federal está funcionando, toda a esfera, não apenas o governo, né? Que o Congresso está funcionando. Então, o que tem que aprovar de obras, de projetos, de destinação, de recursos, de caminhos, tem que ser tudo ao longo do primeiro semestre. Isso tanto para o presidente da República como para os congressistas, deputados, senadores e tal. Por quê? Porque ali em julho já começa a pré-campanha, em agosto a campanha oficial, e aí tem até o quê? O limite a legislação, né? Que ela proíbe obras sendo inauguradas, enfim, tem um monte de regras que eles não podem descumprir durante o segundo semestre. E o Lula, ele tem que olhar, ele está olhando, né? E ele sabe que tem dois estados que são chave na eleição, que um deles ele tem naturalmente mais dificuldade, que é São Paulo, que é o maior estado do país, mas que é um estado considerado mais conservador, então que pode dar vitória para o opositor dele, seja ele quem for. E tem o estado de Minas Gerais, que é apontado como o swing state brasileiro, né? O estado pêndulo, onde quem vence em Minas vence a eleição nacional. O Lula, ele tá com uma dificuldade de palanque nesses dois estados. Por quê? Porque em São Paulo ele adoraria o Fernando Haddad concorrendo ao governo estadual. Como a gente estava falando agora no começo do programa, o Fernando Haddad não está afim de entrar numa eleição nesse ano. Ele quer fazer outras coisas, inclusive coordenar a campanha do Lula. E aí
o que acontece? O Lula precisa ter um palanque para chegar em São Paulo com gente forte, com gente grande, de peso, para ir fazer campanha, para conversar, para articular. Então, tem alguns nomes ali do Estado, outro nome, o Geraldo Alckmin. Todos os aliados do Alckmin falam o quê? O Alckmin está bem como vice-presidente, ele quer seguir como vice-presidente, pelo menos é isso até este momento. E o Lula desenvolveu uma relação de muita confiança com Geraldo Alckmin. Ele gosta muito do trabalho do Alckmin como vice. Ele olha e ele admira muito o Geraldo Alckmin. Então, para ele também seria muito importante manter o Alckmin ali nesse lugar, que ambos estão confortáveis, que eles se dão bem, eles conversam bem. O Alckmin fez uma super articulação na época do tarifaço. Pois bem, o que resta para São Paulo? A gente tem visto uma movimentação do MDB, apresentando o nome de Simone Tebet, uma ala do MDB, dizendo, olha, ela poderia migrar de estado. Acontece que em São Paulo o MDB é o partido do prefeito, o Ricardo Nunes, que aí é muito mais alinhado à oposição do presidente Lula, né? Enfim, tá um problema que ele não tem palanque em São Paulo. E ele também não tem palanque em Minas Gerais. Então, para finalizar, Minas Gerais, como tá? Até agora não está. A gente viu a direita se organizando em Minas Gerais. O vice-governador, Matheus Simões, já mudou de partido, foi para o PSD, do Kassab, do Ratinho Júnior, que ele quer concorrer por essa legenda que é muito forte em Minas. O Romeu Zema vai estar fechado com ele, o Zema é super oposição ao presidente Lula, e lá o Lula tem um outro imbróglio, porque ele queria o Rodrigo Pacheco, não tem Pacheco lá, talvez tenha o Alexandre Calil, tá também assim, nada definido, mas ele sabe que ele não pode demorar mais muito tempo, não pode deixar para março, abril, não pode deixar para daqui a tanto tempo entre aspas, mas ele precisa resolver logo a situação dos palanques de Minas e de São Paulo para poder trabalhar olhando o que é o governo de agora e aonde ele quer estar em agosto e como que ele quer chegar em outubro, Diego.